Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Já sabem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. O tema de hoje, conforme prometido, é o meu 2024 e perspectivas para 2025. Esse vídeo talvez pareça a alguns muito pessoal, porque de fato existe a possibilidade de que vocês não queiram saber de maneira alguma o que é que eu vivi em 2024 e o que é que eu espero do ano que vem. Contudo, já que o canal me pertence, eu tomo a liberdade de falar um pouco sobre as minhas vivências do corrente Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não tive um ano assim, como é que eu posso falar, extraordinário. Eu acho que foi um momento muito mais de reflexão, de introspecção e de filtragem. Não foi uma época de fato de grandes transformações no nível exterior. Acho que a minha situação em 2024 é muito parecida com a de 2023, pelo menos no mundo profissional, no mundo dos relacionamentos também. Pouca coisa mudou, mas do lado de dentro eu sinto que muita coisa que eu antes gostava, mas tive de interromper por N razões, voltaram à tona. Eu posso incluir nisso a filosofia. Eu me afastei um pouco por conta de questões profissionais, mas esse retorno à filosofia, esse retorno, sobretudo, à leitura dos grandes pensadores e esse projeto que eu escolhi para 2024 de ler Platão foram, para mim, muito importantes para sedimentar o conhecimento e para analisar melhor a realidade. Eu tenho um certo problema de diletantismo. Eu sou muito aquela pessoa que tem interesses momentâneos muito fortes por um determinado tema e que depois os abandona. E essa decisão de empreender uma leitura filosófica ordenada, sem dúvida, me ajudou demais. É algo que começou, na verdade, no final de 2022, quando eu decidi ler a história da filosofia do Frederick Coplestone. Eu procrastinei um pouco os primeiros volumes, demorei, mas a partir de abril, maio de 2023 eu emendei todos os volumes, terminei no final de 2023 e ainda peguei um pouquinho de 2024, mas muito pouco. Quando eu concluí essa leitura, eu decidi ler Platão logo em janeiro. Foi um projeto que, no início, naqueles diálogos chamados socráticos, é mais rápido, você não tem tanta dificuldade, porque os diálogos são de fato simples. Mas a partir do momento em que você chega à República, que é um livro decisivo e sem dúvida um livro que funda a tradição do pensamento ocidental, você percebe que o caldo engrossou, a situação mudou de figura e que você precisa realmente sentar, pegar um caderninho e fazer as anotações, inclusive colocando lá os trechos e tudo mais. Esse momento é um momento decisivo e é um relacionamento com o texto muito mais sério, que às vezes faz falta quando nós vamos examinar o que alguém escreveu. A tendência é sempre uma leitura muito superficial, passando os olhos, aquela leitura de inspeção que o Mortimer Adler chama. E quando você se depara com um texto, Uma República, que é um livro que não tem um tema específico, na verdade, é um livro que tem várias dimensões, isso é muito interessante, não só da República, mas de toda a obra platônica, é que as coisas não falam só sobre um assunto. Você não tem um livro específico de metafísica. O livro fala de metafísica, mas ele fala de teoria do conhecimento, ele fala de psicologia, ele fala de ciência política, ele fala de teoria do Estado. Evidentemente, teoria do Estado ciência política são termos que são criados depois, mas já em Platão essas questões se delineavam. E você percebe que, de certa forma, essas questões elas têm uma unidade entre si. E no universo como o nosso de hiperespecialização, ler esses autores que resgatam uma unidade do conhecimento e que mostram a necessária coerência que tem de existir entre todos os fatores é algo muito importante para uma formação.
Hoje nós temos uma hiperespecialização, todo mundo precisa estudar um tema de um tema, até no direito mesmo você precisa ter um nicho e um subnicho, porque caso contrário você não tem credibilidade enquanto generalista. Esse é um tema também que dá aso a muitas considerações. Acho que a especialização faz sentido enquanto uma técnica de estudo. Dentro do ambiente acadêmico faz sentido você se especializar, mas sem uma base, a especialização ela perde o sentido. Você só se torna um bom especialista quando você faz a formação de um bom generalista. Isso no mundo do direito, por exemplo, é algo que se perdeu. As pessoas são tão especializadas às vezes que quando elas precisam se valer de princípios de outras áreas do direito para aplicar a área delas, essa transposição não ocorre de uma maneira exitosa, justamente por faltar aos operadores do direito, detesto esse nome, por faltar a eles esse repertório. Então Platão é um autor que tem esse caráter fundacional e um caráter pedagógico muito forte, justamente porque Platão ele usa a forma do diálogo e é uma forma que parte de exemplos muito concretos. Platão tem essa facilidade de ser um autor que usa exemplos dos artesãos, exemplos de soldados, exemplos de trabalhadores comerciantes, de profissões que estão muito próximas da nossa realidade. O que está nos antípodas de outros pensadores, que são igualmente legítimos, mas que escrevem a partir de pressupostos que requerem a leitura de outros autores. Que é algo que em Platão é menos grave, porque os autores que antecedem Platão, são os pré-socráticos, eles não deixaram tantos escritos assim, deixaram alguns fragmentos que estão compilados. E esses fragmentos eles só vieram à luz graças muitas vezes a escritos de outros autores, dentre os quais o próprio Platão, Aristóteles, etc. Então a leitura de uma boa história da filosofia é suficiente no caso deles. O Platão, por ter vindo antes e por ter menos pressupostos, é uma boa referência da qual você pode partir. Enfim, essa leitura de Platão me foi muito proveitosa, me fez rever muita coisa e é um dos pontos muito positivos do meu 2024, apesar de tantos contratempos. Segunda coisa positiva de 2024, que era um sonho da minha infância, falando em retomar projetos, foi ter aprendido alemão. Também era algo que partiu desde 2023, desde dezembro do ano passado. Eu comecei a estudar alemão de uma maneira mais intensiva, finalmente investi em um bom curso e é incrível como você melhora estudando um pouquinho todo dia. Isso é algo que a gente às vezes despreza, mas no aprendizado de idioma faz muita diferença você estudar um pouco todo dia. Você fica surpreso, às vezes praticando, do quanto você evolui. Isso eu percebia já no começo do ano. Eu conseguia ler o Diário de Anne Frank, aliás, nem terminei. Esse é um livro que eu quero terminar. Esse é um pouco mal, um livro meio triste, o Diário de Anne Frank. Mas eu consegui ler em alemão. Então, assim, em alemão, o livro não foi escrito em alemão, ele foi escrito em holandês. A Anne Frank nasceu na Alemanha, mas ela se mudou para a Holanda muito jovem, porque o pai fugiu lá do regime hitlerista. De toda forma, eu tenho uma edição desse livro em alemão, que eu comprei já faz 7 anos, e eu deixei lá encostado, porque tinha desistido de aprender alemão. Quando retomei, decidi ler para praticar, e vi que eu conseguia entender. Ainda não era 100%, mas já compreendia bem, já conseguia assistir entrevistas, consumir conteúdos da minha área ou de áreas correlatas. Isso tudo é um estímulo, você se sente bem com esse convívio diário com a língua. E aí eu continuei, depois eu comprei outro curso, um curso melhor, mais incrementado, com mais aulas, com aulas de conversação também, que foi algo muito importante. E tudo isso vai fazendo com que você se acostume com aquele idioma e o que era antes um mistério se torna familiar, se torna querido, íntimo. Você desenvolve um afeto. E essa questão da afetividade é muito importante estudando idiomas. Você tem que gostar do idioma que você está estudando. O pessoal às vezes fala, tem que aprender inglês. Concordo, aprender inglês é fundamental. Mas se você fala para a pessoa que é só aprender inglês, não vai adiantar muita coisa. Você tem que mostrar porque é bom aprender inglês.
mostrar que se a pessoa tem um interesse, sabendo inglês, ela vai conseguir ir atrás daquele interesse, ter muito mais informações sobre aquele determinado tema pelo qual a pessoa tem afinidade. E a partir desse desenvolvimento de uma relação, entre as músicas, os livros, os filmes, os podcasts, todos esses elementos contribuem para que a pessoa goste do idioma. O pessoal às vezes pergunta, por que você aprendeu francês, aprendeu alemão, aprendeu italiano? Por que você quis aprender esses idiomas? Porque eu gostava. Eu gosto de literatura francesa, eu gosto de ler os autores alemães, eu gosto de ler poesia em italiano, por exemplo. São coisas que me agradam, que fazem a minha vida mais feliz. E a gente não precisa ficar dizendo que vai aprender só, sei lá, para aumentar o salário ou para ter mais um ponto no currículo muito bom que vai fazer diferença no processo seletivo. Ou aqueles motivos gadísticos para pegar mulher. Eu mesmo nunca peguei ninguém por saber idioma. Isso aí é mito. Mas esse motivo que você precisa ter, essa motivação, ela é importante. E as pessoas encontram isso, às vezes, no relacionamento. Encontram isso numa oportunidade de trabalho. São questões que você precisa estabelecer, porque são elas que vão fazer com que você continue apesar dos problemas. Mas esse sonho de aprender alemão que eu realizei, eu me senti muito feliz. E eu li O Processo de Kafka, por exemplo, um baita livro. Li uma edição do Manifesto Comunista que eu tenho aqui, já antiga também, comprei em 2017, na falecida Livraria Cultura ali do Passo Alfândega. Eu li essas edições e eu percebi, eu consigo entender, eu não preciso mais usar um dicionário toda hora. Poxa, isso dá um sentimento muito positivo. Você se sente estimulado. Se você escreve um texto em alemão, você vê que você não precisa mais usar tanto o dicionário. Você vê que aquelas estruturas começam a fazer sentido. Você vê que aquilo se torna natural. E é algo muito, muito recompensador. Foi também uma boa experiência de 2024. Só esses 2 pontos para mim já bastariam para tornar esse ano algo bom, algo positivo. Mas eu considero também que esse ano foi uma espécie de cassicíaco na minha vida. Para quem não sabe, Cassicíaco é uma cidade que fica ali próxima de Milão, para onde Santo Agostinho se dirigiu após o batismo por Santo Ambrósio. E nessa cidade Agostinho planejava estabelecer uma vida consagrada com os seus, voltada à contemplação, à prece e ao estudo da filosofia. E Santo Agostinho tinha medo de ser chamado a voltar para a África, porque naquela região as pessoas precisavam de sacerdotes para pregar a palavra, precisavam de pessoas que dirigissem as atividades pastorais. Santo Agostinho não queria aquilo. Santo Agostinho queria ser um homem contemplativo, ser um monge, seguir uma disciplina, uma ascese. Mas, no final, Santo Agostinho acaba decidindo sair de Cassicíaco, que era uma espécie de sonho dele, e se dirigir de volta à África, de volta a Tagaste, a Hipona, na verdade, depois a Tagaste. A cidade. Tagaste é a cidade natal. Primeiro de volta a Tagaste, na verdade, depois de volta a Hipona. Primeiro Tagaste, depois Hipona. Então, Agostinho volta para Tagaste, depois ele se torna bispo de Hipona. E esse retorno foi um retorno que Santo Agostinho empreendeu justamente por entender que às vezes existem propósitos que nós não conhecemos direito, mas que nós precisamos cumprir. E talvez essa seja a chave para que nós entendamos períodos que não são tão bons na nossa vida, épocas que não são tão boas, porque elas são como que capítulos que desdobram condições cujo resultado será uma época de fruto. Evidentemente, no caso de Santo Agostinho, esse fruto foi uma atividade pastoral muito intensa e uma atividade literária muito forte. E um aspecto que para muitos chega até a ser assustador, porque Santo Agostinho, no período em que foi bispo, ele escreveu muito e seguiu um caminho que não era o caminho que ele planejava, o caminho de cassicíaco, de uma vida só voltada àquele ambiente inspirador de ócio e de não de ócio, porque não era propriamente
um dolce far niente. Era um ambiente de contemplação, um ambiente de estudo, um ambiente de diálogo com pessoas que seguissem aqueles interesses religiosos e filosóficos. Mas essa atividade exterior, ela muitas vezes é necessária e ela não significa uma abdicação da vida do espírito. Aliás, esse foi um dos motivos que me fez retomar esse trabalho no YouTube. Um desejo mesmo de que isso seja um combustível para que eu estude mais, para que eu seja melhor, para que eu desenvolva minha oratória, para que eu consiga trazer algo de bom para as pessoas e atrair pessoas também que queiram melhorar. Perspectivas para 2025? Olha, eu quero continuar aqui com o canal no YouTube, continuar estudando. Os conteúdos jurídicos eu dei uma pausa, não sei ainda se eu tenho tanta vontade assim de produzir conteúdo jurídico. Honestamente, eu deixei esse tema entre parênteses, mas continuamos na advocacia, continuamos nos temas jurídicos, ainda que um pouco fora da internet, mas certamente quando eu achar conveniente eu posso gravar um vídeo aqui com temas jurídicos sem o menor problema. Mas eu acho que esse canal ele vai servir mais como um diário de registros, de inquietações, de leituras, de, de questões que eu creia merecedoras de um compartilhamento com vocês, esse público que me concede a honra da escuta. E isso é muito importante. E eu também quero que vocês se sintam à vontade para comentar aqui temas, comentar impressões de vocês e perguntas. Quem sabe eu gravo um vídeo respondendo ao que você escreveu aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Tá muito cedo ainda, mas um bom 2025 para todos nós. Bom finalzinho de 2024 e ótimo 2025.